Muito boa noite, seja bem-vindo ao Bull and Bear. Na próxima hora olhamos para a intervenção do Estado no Banif. Esta operação faz sentido. Fiscal Cliff e carteiras para 2013 são outros os temas a analisar neste Bull and Bear com Diogo Santos Teixeira e Nuno Serafim. Muito boa noite aos dois e bom ano também. Nuno, começo por ti. Intervenção do Estado no Banif, uma intervenção desta dimensão, justifica-se? Quer dizer, justifica-se. Nós já sabemos que nestas situações nunca estamos a falar de justiça ou falta de justiça. Aquilo que está aqui em causa é assegurar a tranquilidade e o bom funcionamento do sistema financeiro, neste caso do sistema financeiro português, e obviamente assegurar que os depositantes estejam assegurados no Banif ou em qualquer outro banco. Portanto, acaba por ser uma medida preventiva e uma medida que, de facto, nós sabemos que o setor financeiro é um setor privilegiado. Sabemos que existem os reguladores normalmente, ao contrário dos outros reguladores nos outros setores que tentam dificultar a vida aos agentes económicos. Na realidade, aqui os reguladores financeiros e nomeadamente também os governos têm uma preocupação para que o sistema financeiro funcione de forma tranquila, porque sabem que isso tem um impacto muito importante na economia. E, portanto, o sistema financeiro é um vetor importantíssimo na transmissão de liquidez e sem transmissão de liquidez nós sabemos que não há crescimento económico. Por outro lado, as pessoas e os consumidores e os aforradores têm que estar tranquilos relativamente à sustentabilidade do próprio sistema financeiro e de certa forma, esta decisão não vem ao encontro daquilo que era esperado, vem ao encontro daquilo que foi feito com outros bancos, foi feito noutros países também e, portanto, há que assegurar os depósitos. Agora, obviamente, o que se calhar aqui foi, de certa forma, surpreendente foi a dimensão da ajuda. Estamos a falar de 1,1 mil milhões de euros, 700 mil milhões de euros em capital. É o único banco, para não ser o único, que pediu ajuda ao Estado. A verdade é que é o único que teve que pedir a intervenção ou que chamou o Estado como acionista direto e mais 400 mil milhões, isto num montante de 700 mil milhões de euros e depois mais 700 milhões de euros, peço desculpa, e 400 milhões de euros através das denominadas COCOs, ou os instrumentos de capital contingente. E, portanto, comparável são os 400 milhões face aos 1.650 da Caixa ou àquilo que foi os 3.500 emprestados ao BCP. Aquilo que pergunto, não é, estamos a falar quase de uma nacionalização aqui no caso do Estado, Banif. Depois desta operação, passa a ter mais de 99% do banco. Portanto, obviamente que está aqui agendada um aumento de capital participado pelos acionistas de referência, neste caso a Rentipar e a Autoindustrial, e portanto de 450 milhões que se efetivamente concretizar fará com que a relação de forças, nomeadamente a relação de forças dentro dos acionistas do Banif seja de 60% Estado, 40% investidores privados, isto grosso modo, e caso se concretize de facto o aumento de capital por parte das entidades privadas. É, de facto, para a dimensão do banco, uma intervenção que tem alguma dimensão e, portanto, não deixa de ser surpreendente, mas quanto à dimensão, basicamente, da intervenção, não propriamente quanto ao aumento de capital, aliás, porque no pacote de ajuda que Portugal consagrou com a Troika já estava previsto este tipo de situações, não é? Diogo, em que circunstâncias, então, é que nós olhamos para uma instituição e pensamos ela já não é sustentável e é para isso que existe um fundo de garantias de depósitos e deixamos, no fundo, que o problema se resolva por si? O problema dos fundos de garantia de depósitos é que custou muito caro e muito mais caro do que propriamente pôr capital num banco. Por um motivo muito simples, é que o Estado está agora a pôr cerca de 1.000 milhões de euros de capital de COCOs no Banif, quando se for absorver a totalidade dos, digamos, e imediatamente absorver a totalidade das necessidades de financiamento do Banif, teria que pagar provavelmente 5 ou 10 vezes mais. Portanto, isto significa o quê? É que é muito mais fácil, talvez não, basicamente não pôr a funcionar o sistema de garantia dos depósitos, mas sim deixar o banco funcionar, deixar o banco continuar a financiar-se junto dos mercados ou junto de outras instituições e deixar os clientes basicamente com os seus depósitos dentro da mesma instituição. A única alternativa que o Estado poderia ter acionado, mas que é um bocadinho mais complexa e demorosa a pôr, é ter havido uma absorção, basicamente uma liquidação e absorção da clientela e dos ativos por parte de uma instituição pública como tipo a Caixa. Caixa Geral de Depósitos. Exatamente. Mas
Não foi a opção escolhida no caso do Banif, não foi a opção escolhida no caso do BPN, onde se manteve, de facto, as estruturas de forma independente, porque uma absorção é sempre muito mais complicada de concretizar num prazo de tempo suficientemente curto para não haver, ainda por cima, uma corrida aos depósitos ou um medo por parte dos depositantes que se percebe. Portanto, na prática, só em casos muito específicos, e ocorreu, por exemplo, no caso do Banco Privado Português, o acionamento da garantia de depósitos, é que, de facto, com poucos clientes, poucos ativos, é que eventualmente se consegue pôr este mecanismo em funcionamento. Nos outros casos, de facto, e tem-se vindo também nos outros países europeus, é essencialmente o Estado que intervém diretamente nas instituições financeiras. Nós, falavas há pouco do caso do BPN, nós habituámos-nos a ler, depois do BPN ter sido salvo, várias críticas que se devia ter deixado cair o banco, que se devia ter feito outra coisa. Na altura, a favor da decisão de salvar o BPN, o Lehman Brothers e toda a gente ter ficado muito assustada com o risco sistémico que o banco representava. Há semelhanças entre o BPN e o Banif? Havia risco sistémico que justificasse esta intervenção? Eu não considero que haja risco sistémico em relação ao Banif ou em relação ao BPN. O que há é um conjunto de depositantes que não pode ser deixado cair. Quer dizer, não faz sentido, basicamente, criar uma situação onde milhares de depositantes encontram-se sem os seus depósitos, sem acesso às contas, sem possibilidade de pagamentos e, portanto, tem que haver uma intervenção imediata do Estado para que o sistema continue a funcionar, basicamente. Ou seja, não creio que uma falência ou uma liquidação de um BPN ou de um Banif teria causado, por efeito de tabela, problemas nos outros grandes bancos portugueses. O que eu acredito é que, de facto, socialmente e politicamente, não se pode deixar cair milhares de clientes e pô-los numa situação basicamente, de incumprimento pessoal, porque um banco encontra-se na incapacidade de prosseguir a sua atividade. O que podia ter havido, de facto, no caso do BPN e no caso do Banif, é sim uma solução onde os acionistas, digamos, históricos e atuais estariam completamente postos fora da solução. E, portanto, poderia ter havido uma decisão por parte do Estado, no caso do Banif, de ter deixado cair não o banco, não os clientes, mas os acionistas desse banco que, de facto, não conseguiram gerir e atravessar esta crise e, portanto, não haver uma certa proteção indireta desses acionistas por parte do Governo. Nuno, e olhando justamente para esta questão, há pouco falávamos que há uma parcela deste dinheiro que deverá ser assegurada por acionistas privados, 450 milhões, mas muito se tem questionado se de facto esse reforço vai mesmo chegar. Se não chegar, temos o Estado, como dizias há pouco, com praticamente todo o banco. Nesse sentido, faz sentido manter um Banif ou faz sentido absorver um Banif na Caixa? Bem, a estratégia foi neste momento manter o Banif. Nós não sabemos se, de facto, existe um processo de intenções, existe uma carta de intenções que vincula os atuais acionistas a fazer um aumento de capital nos próximos 6 meses. Obviamente, nós não sabemos se isso vai concretizar ou não, também sabemos que o acesso ao capital está muito dificultado. Agora, relativamente à solução de liquidar, estava praticamente fora de questão, porque nós sabemos, tal como o Diogo disse, os ativos, a liquidação dos ativos é um processo muito complexo e acaba por ser até mesmo traumatizante, porque depois põe em causa a sustentabilidade do próprio sistema financeiro e até pode afetar outros bancos. Alternativamente, temos aquilo que aconteceu, de facto, que foi a entrada do capital, ou do Estado no capital, através destes instrumentos e deste pacote que já tinha sido provisionado para o efeito. A alternativa seria efetivamente promover a fusão do Banif com outra instituição ou compra de ativos para outra instituição. Também são processos complicados porque têm que envolver o acordo, obviamente, das entidades compradoras e das entidades que neste momento ainda são acionistas. Obviamente que a solução não terá sido completamente pacífica, ou se foi completamente pacífica não foi muito simples, porque o Banif teve para apresentar o seu programa, o seu plano
de capitalização durante quase todo o ano e foi apresentado no último dia do ano. Portanto, aqui obviamente houve um processo negocial relativamente e eventualmente demorado para não e ter que complexo. explicar aos portugueses porque é que íamos ter o Orçamento de Estado que íamos ter no dia 1 e ao mesmo tempo íamos pôr 1.100 milhões num banco. Sim, foi um agendamento complicado, mas estas coisas relativamente ao sistema financeiro nós já percebemos como é que funcionam e está por provar de que nesta questão isto é um caso diferente do BPP e do BPN, para já, não é? O caso do BPP e do BPN, que são os casos mais alarmantes que aconteceram no sistema financeiro português e que foram objeto de programas de recapitalização e de um esforço muito pesado por parte de todos os contribuintes, porque, de facto, já foi lá posto muito dinheiro. No caso do BPN, continua a ser um poço sem fundo. Mas isto é um caso diferente, porque no caso do BPP e no caso do BPN, creio que não será exagerado dizer que houve casos grosseiros de má gestão, mesmo casos de criminalidade, casos de polícia, por assim dizer. No caso do Banif, não é isso que está em questão. Digamos que é um efeito colateral da crise, obviamente aqui pode-se argumentar, mas houve aqui gestão danosa, houve aqui, eu não iria tão longe, diria que houve de facto pouca prudência e houve alguma dificuldade em antecipar os efeitos desta crise financeira e do subprime e todo este novelo complexo que depois afetou os países periféricos, a crise do euro. Foram coisas difíceis de antecipar, foram coisas difíceis de prever e que tomaram uma dimensão, especialmente para os intervenientes aqui no sul da Europa, mais Irlanda, não é? Portugal, Espanha, Itália e Grécia, e normalmente para o sistema financeiro, pôs a fasquia muito elevada, ou seja, ultrapassar o problema não foi tão simples como, por exemplo, se estivéssemos na Alemanha ou estivéssemos na França. Obviamente todas as instituições financeiras passaram por problemas, mas no facto de Portugal ter pedido ajuda e estar debaixo de um programa da ciência financeira não vai facilitar muito a vida aos bancos portugueses. Isto, obviamente, não desagrava algumas situações que se passaram e falta de capacidade de antecipação de alguns bancos. Não é? E para o Estado não foi um mau negócio? O Estado que deve lucrar 485 milhões de euros este ano com os apoios concedidos à banca, os ganhos com juros devem chegar quase a 274 milhões. As comissões cobradas pela emissão pelos bancos de dívida com garantia estatal devem render pouco menos de 212 milhões de euros aos cofres públicos. O Estado injetou 5.500 milhões de euros no BCP, BPI, Banif e Caixa Geral de Depósitos. À exceção da Caixa, o dinheiro injetado nos bancos veio do fundo da Troika. O valor dos juros pagos pelas instituições varia entre 8,5% e 9,5%. A taxa de juros aumenta ao longo do tempo, pode ultrapassar os 10% se for superior a 5 anos. Diogo, e o Estado ganha em juros, mas ganha também, por exemplo, no caso do Banif, com esta ideia do Banif utilizar o dinheiro da intervenção para comprar dívida pública. Continuamos aqui sem ter um divórcio que seria desejável entre aquilo que é o sistema financeiro e aquilo que é a dívida soberana portuguesa. Sim, e aliás, provavelmente que se o Banif tivesse comprado há alguns meses muita dívida pública portuguesa, talvez tivesse conseguido superar esta situação complicada. Quer dizer, temos de facto um Estado a aproveitar do seu financiamento relativamente barato. O financiamento junto da Troika custa cerca de 4%, para salvar, neste caso, alguns bancos. Temos que ver que a única pessoa que fica prejudicada aqui será o acionista bancário, que de facto tem de se financiar a um custo muito superior ao do Estado. Mas este Estado também lhe está a dar um capital a um custo provavelmente inferior ao custo que seria exigido por parte dos mercados financeiros ou por parte de investidores que iriam financiar através de dívida ou de emissão de ações. Hoje em dia, o investimento num banco português ainda é considerado um investimento especulativo por parte das agências de rating e mesmo por parte dos acionistas em ações, se virmos qual é que é a taxa implícita pedida, digamos, para financiar, em termos de capitais, a banca portuguesa. Portanto, o Estado está, de certa forma, aqui a meio caminho entre realidades de mercado que ainda são mais gravosas e negativas para a banca portuguesa e a
sua própria realidade, que de facto é ajudada por uma troika que nos financia em taxas de 4%, que são equivalentes, por exemplo, às taxas à qual a Itália ou a Espanha estão-se hoje a financiar a médio e longo prazo. Portanto, temos que agradecer de vez em quando à Troika de nos dar essa ajudazinha. Apesar de andarmos todos a protestar apesar de estarmos a protestar, e vamos ver até ao final do ano a que taxas é que Portugal se conseguirá financiar junto dos mercados internacionais. Estamos a bom caminho para chegarmos a taxas equivalentes àquelas que nos são oferecidas hoje através do programa de ajuda. Ainda estamos muito longe das taxas ao qual a Alemanha ou a França se conseguem financiar. Portanto, ainda temos algum caminho, algumas provas por dar. E aqui a banca portuguesa está a aproveitar indiretamente desse caminho, porque uma parte significativa digamos, dos lucros operacionais, mas dos lucros de investimento da banca portuguesa durante o ano de 2012 vieram desta evolução muito positiva da dívida portuguesa. Diogo, e já agora, por falar em boas notícias para a banca portuguesa, ficámos a saber que vai haver mais tempo do lado brasileiro, vai dar mais tempo aos bancos, mais 4 anos para cumprirem com algumas metas, nomeadamente de liquidez. É uma boa notícia para a banca portuguesa? É uma boa notícia para a banca no seu conjunto e para o consumo também, a nível da Europa e mesmo dos Estados Unidos. Por um motivo muito simples, é que nos últimos anos pedimos tudo e mais alguma coisa à banca. A desalavancagem que a nossa economia, nomeadamente europeia, sofreu nos últimos anos, e em particular Portugal, criou, de facto, uma crise extremamente forte de consumo, de investimento, de financiamento a um conjunto de atividades económicas, inclusive ao setor imobiliário, que criou, de facto, um choque brutal para as nossas economias. Portugal está em processo de ajuda e em processo de recuperação, mas mesmo países como a França têm hoje taxas de desemprego superiores a 10%. Portanto, estamos, de facto, face a uma situação extremamente complicada de gerir. Basileia III basicamente vem dar ainda mais, digamos, constrangimentos à banca na sua capacidade de financiamento, porque exige mais liquidez, mais capital para fazer face a eventuais riscos de flutuação a nível das carteiras de crédito, etc. E, portanto, é bom que se dê algum tempo para que não haja mais um fator recessivo a vir travar uma eventual recuperação europeia. Portanto, dar mais 5 anos é, de facto, uma boa notícia para a Europa, para o conjunto do setor financeiro e para Portugal em particular, que de facto necessita também de alguma folga. Nuno, esta semana é a primeira reunião do ano do Banco Central Europeu. O que é que estás à espera de ouvir dizer Mário Draghi? Bem, para este ano esperava-se que, e de acordo com as últimas reuniões do próximo ano e do ano anterior e as indicações que vinham sendo dadas, era expectável que no primeiro trimestre de 2013, do corrente ano, assistíssemos a cortes de taxas por parte do Banco Central Europeu. No entanto, nós temos vindo aqui a notar que os membros do Conselho Monetário são muito sensíveis à evolução também dos ativos, ou seja, e aquilo que à evolução dos mercados, do mercado de capitais, e aos spreads, ao encurtamento que existe dos prémios de risco entre os países periféricos e os países mais core. E o que nós assistimos, de facto, nos últimos 2-3 meses foi uma recuperação enorme de alguns mercados periféricos e das bolsas em geral e um estreitamento dos spreads de risco. Portanto, eu diria que continua a ser previsível que o Banco Central Europeu corte taxas de juros este ano, ainda neste trimestre, mas eventualmente, e após as boas notícias que assistimos depois, já em janeiro deste ano, do Fiscal Cliff, e a recuperação tremenda que os mercados, ou o desempenho muito promissor que os principais mercados acionistas tiveram neste início do ano, é normal que eles venham a adiar um pouco a decisão, ou seja, para manter algum poder de fogo em carteira, para que seja utilizado numa altura mais problemática. É natural que daqui a 2-3 meses ou 4 meses, alguns países periféricos
estejam confrontados com situações mais problemáticas, nomeadamente ao nível da execução orçamental. É normal também que tenhamos mais notícias, não são só boas notícias que vêm dos Estados Unidos, ainda existe aqui um processo de renegociação e de negociação entre democratas e republicanos e, portanto, é normal que se mantenha algum poder de fogo. No entanto, eu acredito que vamos ter taxas de juros do euro, taxas de juros de referência, neste caso, mais baixa e, portanto, vamos ter, nesse contexto, um corte de taxas de juros. Mas acreditas que vai acontecer já? Acredito que a probabilidade é reduzida de ser já nesta semana. No entanto, continuo a acreditar que, ao longo deste primeiro trimestre, vamos assistir a isso. Queria só rebobinar aqui um pouco e voltar atrás, relativamente, e para sublinhar, e para que as pessoas não tenham noção de que lá está o Estado a ajudar os bancos novamente. É verdade, para muitos é frustrante, mas também é verdade que todos nós somos depositantes e gostamos de ter um sistema financeiro relativamente robusto e possamos dormir em paz e descansados quanto à segurança do nosso dinheiro. E como contribuintes, se as coisas forem bem geridas, pode ser um excelente negócio, como vimos os números há pouco. Como viste na peça. Eu recordava, por exemplo, que em 2008 e 2009, já na administração Obama, foi criado o TARP, que era um fundo de recapitalização de ativos, ou de recuperação de ativos problemáticos, que não só recapitalizou alguns bancos, como recapitalizou empresas industriais como a General Motors. Este fundo, nos últimos 2-3 anos, teve ganhos brutais, o que significou também... General Motors bem mais questionável, aliás, que o setor financeiro. Na prática era porque era um grande empregador, não é? Portanto, tinha uma referência quase iconoclástica da sociedade norte-americana e, portanto, os contribuintes lucraram muito com este investimento, com esta utilização do seu dinheiro na recuperação de empresas financeiras e de empresas industriais. E, portanto, se as coisas forem bem geridas aqui, eu creio que a solução de liquidar ou a solução de deixar falir é uma má solução. Nuno, obrigada, Diogo. Voltamos a falar daqui a pouco do Fiscal Cliff, na segunda parte deste Bloomberg. Fico por aí. Voltamos já a seguir.